Dando continuidade à análise do Livro dos Espíritos, uma análise breve, uma vez que esta não é a hora para o seu estudo, a hora do estudo do Livro dos Espíritos é às 10 da noite, um estudo mais aprofundado. Dizer que estamos agora no capítulo 2 da segunda parte do Livro dos Espíritos, da encarnação dos Espíritos, e vamos ler duas questões que tratam de um assunto interessante do materialismo. Sabemos que é a doutrina ou a filosofia ou uma corrente que se opõe, de facto, ao reconhecimento da vida espiritual, da vida para além da morte, do espírito. Então, Kardec questiona porquê que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam a ciência da natureza são, com tanta frequência, levados ao materialismo. Isto é, quanto mais observam as questões da matéria, não é? Quanto mais estudam, são levados ao materialismo, a achar que a matéria, no fundo, justifica e responde a tudo o que diz respeito a ela. Os espíritos respondem: o fisiologista refere tudo ao que vê. Um pouco como nós ainda. Portanto, existe tudo o que nós vemos. O que não vemos, não existe, desconhecemos. Mas acrescenta a espiritualidade: orgulho dos homens, que julgam saber tudo e não admitem haja coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultivam os enche de presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto. E nós revemos-nos nestas palavras, não é assim? Se não nos revemos tanto hoje, nós lembramos-nos de como éramos antes de aqui chegar, de uma forma geral. Então, orgulho nosso, que achamos que já sabemos tudo, que já sabemos muito e não admitimos que haja entendimento maior. Então, para o materialista, o que existe é aquilo que vê, a matéria palpável. O que sabe e o que consegue explicar é tudo quanto lhe basta. E, para ele, tudo, a matéria explica a própria matéria. E o que vai descobrindo, porque vai sabendo mais, enche-o de orgulho e sente que nada lhe pode passar despercebido ou ficar oculto. E isto é um puro engano, porque nós não somos capazes de refletir sobre as coisas. Ora, pensamos, existem muitas coisas que nós não vemos, mas sabemos que existem. Sabemos. Até sem elas não conseguiríamos viver. Não vemos o ar e sem ele não temos como viver. Não vemos o pensamento que criamos e com o nosso pensamento nós vamos criar tudo aquilo que fazemos e que nos rodeia, porque o pensamento é tudo. Não vemos os sentimentos que alimentamos, mas sabemos que sentimos e que todos sentem. Não vemos as ondas de todo o tipo que cortam os espaços, pois não, mas sabemos que a maior parte dos instrumentos que utilizamos dependem dessas ondas. Não vemos bactérias, não vemos vírus à vista desarmada, mas sabemos que uma coisa minúscula nos pode fazer desencarnar. O que sabemos e conseguimos explicar hoje é sempre insuficiente, meus irmãos. E o que é certo é que é tão insuficiente que impulsiona os homens a buscar mais e melhor. E isto aconteceu em todos os tempos. Muitos são aqueles que têm feito avançar a humanidade porque ousaram ir mais longe. Não foi assim? Prescrutar o desconhecido. A todos eles agradecemos, porque hoje temos luz, temos aviões, carros, temos um telefone que é tão útil para comunicarmos com aqueles que estamos longe. E pasmem, quando eu
há 10 anos talvez não pensássemos que poderíamos comunicar com alguém vendo a pessoa que está do outro lado do mundo. Então, o que se tem descoberto deveria ser o principal indício e a maior evidência que não há motivo algum para orgulho ou negação de algo, que há algo mais do que a matéria. As leis sábias que regem a vida e que nós vamos descobrindo, elas já cá estão. Nós vamos conseguindo descodificar, mas já cá está tudo. Mostram-nos que há uma inteligência que tudo cria com suprema sabedoria. Nós apenas nos vamos tornando capazes de ler ou entender essas leis que presidem à criação, à manifestação da vida e da inter-relação entre os seres. Nós vamos conseguindo ler a realidade que nos cerca, mas já cá está tudo, criado consoante leis. Então, nós orgulhamo-nos dos efeitos e não buscamos verdadeiramente a causa primeira de todas as coisas. O nosso orgulho tem-nos impedido de nós considerarmos o aspecto espiritual da vida humana. E o que é curioso é que este aspecto espiritual se vem manifestando desde todos os tempos. Não é verdade? Porque desde que há homem sobre a terra, há manifestação, há comunicação. O aspecto espiritual tem-nos vindo a acompanhar, talvez de uma forma mais evidente e mais notória, desde que o espiritismo, a codificação espírita, foi entregue à humanidade terrestre. Porque foi-nos entregue, foi-nos doada de forma a que nós pudéssemos abrir um pouco mais o nosso entendimento. E não sabemos ler. Que sentido teria a vida física se não houvesse vida espiritual? Para que tanto trabalho? Para que tanto esforço? Para que tanta lágrima, tanto suor? Não é? Para que tanto afeto, tanto amor? Tudo se perdia? Pois bem, é a ciência que tem esta lei. No mundo, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, em que nos transformamos nós? Esse ser que somos, que sente, que pensa, que sonha. Miramês diz-nos alguma coisa que é forte, mas eu, ainda assim, vou ler. Os que negam o que não compreende, ou negar o que não se compreende, é a conduta de néscios. Estudar o que não se sabe é dever dos espíritos inteligentes. Então, nós negar aquilo que desconhecemos é perdermos oportunidades brilhantes e maravilhosas de continuarmos a nossa progressão. No fundo, nós somos tomados ou de medo, ou de orgulho, ou de vaidade, ou de desinteresse pelas coisas que dizem respeito à vida. No entanto, a existência de Deus e de todos os espíritos criados por Ele evidencia-se a quem quer ver e sentir. Quem quer ver e sentir vai perceber. Porque há uma coisa que nós sabemos: não pode existir a matéria sem o espírito, nem pode existir o espírito sem a matéria. Esta dualidade que promana de Deus completa-se para a glória da vida imortal. O que é que nós precisamos? Precisamos de tempo e precisamos de vontade de querer. Precisamos de fé, vontade de querer aprender um pouco mais quem somos. E a questão 148. Não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos? Porque, de facto, quanto mais nós avançamos no que descobrimos do mundo, mais poderíamos perceber que não há casos inteligentes. Não há.
É tudo tão perfeito, é tudo tão belo, tão grandioso, e seria tudo um acaso? Nós, que somos tão pequeninos e ainda com tantas limitações, orientamos tudo na nossa vida, ou devíamos orientar, governamos o nosso dia, governamos o nosso corpo, tudo na Terra tem um governo, tudo tem programação. E este mundo e todos os mundos que povoam o universo andariam à deriva, sem governo, sem ordem, sem lei? Não. Nós podemos compreender facilmente que não. Há, como nós costumamos dizer, um Deus que nos governa, não é assim? Costumamos dizer tantas verdades, porque dizemos e não conseguimos, às vezes, atingir na nossa linguagem usual as verdades que dizemos. Então, os espíritos perguntam, respondem, não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira uma consequência falsa. De facto, o homem estudar e enveredar por uma determinada explicação das coisas e da vida não tem a ver com eles estudarem, tem a ver com as conclusões que eles tiram derivado do seu grau de evolução, do seu estado evolutivo. Pela razão de lhe ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. E não é assim? Quantas descobertas, quantas ferramentas temos que são belíssimas para a humanidade e nós as usamos de forma contrária, de forma a criar dor. Acresce que o nada os amedronta mais do que eles quereriam que parecesse. E os espíritos fortes, quase sempre, são antes fanfarrões do que bravos. Na sua maioria, só são materialistas porque não têm com que encher o vazio do abismo que diante deles se abre. Mostrar-lhes uma âncora de salvação e a ela se agarrarão pressurosamente. E Allan Kardec, para que nós ficássemos assim mais seguros e mais conscientes disto, vai aqui ajudar-nos a refletir mais sobre este assunto. Por uma aberração da inteligência, pessoas há que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria e a esta atribuem todos os nossos atos. Agimos assim porque são os pecados da carne, como também usamos dizer, mas já sabemos que não é a carne que pensa, é o espírito que comanda a carne. Não somos o corpo, temos por agora este corpo. No corpo humano apenas veem a máquina elétrica. Somente pelo funcionamento dos órgãos estudaram o mecanismo da vida, cuja repetida extinção observaram por efeito da ruptura de um fio e nada mais enxergaram além desse fio. Quem esteve aqui na hora anterior pôde ouvir uma descrição belíssima de como funciona a vida e de como a espiritualidade e o princípio espiritual age em nós. Procuraram saber se alguma coisa restava e, como nada acharam senão matéria, que se tornara inerte, como não viram a alma escapar-se, como não a puderam apanhar, concluíram que tudo se continha nas propriedades da matéria e que, portanto, à morte se seguia a aniquilação do pensamento. Triste consequência, se fora real, porque então o bem e o mal nada significariam. O homem teria razão para só pensar em si e para colocar acima de tudo a satisfação de seus apetites materiais. Quebrados estariam os laços sociais e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Porque, de facto, se tudo se extinguisse com a matéria do corpo, podíamos desbundar, não é? Como dizemos, é gozar enquanto cá ando. Não é assim que dizemos? Porque não percebemos que a vida continua. E perdemos
Quantas vezes perdemos tanto tempo precioso? Felizmente, longe estão de ser gerais semelhantes ideias, que se podem mesmo ter por muito circunscritas, constituindo apenas opiniões individuais, pois que, em parte alguma, ainda formaram doutrina. O que nos diz Kardec é que as ideias materialistas, de facto, elas são pontuais, elas são de um pequeno grupo, mas não se constituem como uma doutrina, porque, de facto, é permitido ao homem desenvolver pelo caminho que entende o seu raciocínio, mas a justiça e a misericórdia de Deus vela sempre por nós. Então, não há como se constituir uma doutrina com princípios tão errados e tão fora daquilo que é a verdade. O homem tem instintivamente a convicção de que nem tudo se lhe acaba com a vida. O nada lhe infunde horror. É em vão que se obstina contra a ideia da vida futura. É em vão. E nós vemos que isto é tão certo que nós encontramos vestígios desta verdade desde os primórdios da civilização, desde dos mais remotos irmãos nossos que viveram na Terra. Há vestígios desta noção instintiva de que a vida continua. Ao soar o momento supremo, poucos serão os que não inquirem do que vai ser deles, porque a ideia de deixar a vida para sempre algo oferece de pungente. Portanto, não deixamos a vida, continuamos. Quem de facto poderia encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo o que foi objeto do seu amor? Quem poderia ver, sem terror, abrir-se diante de si o imensurável abismo do nada, onde se sepultassem para sempre todas as suas faculdades, todas as suas esperanças, e dizer a si mesmo: pois que depois de mim nada mais senão o vácuo, tudo definitivamente acabado? Mais alguns dias e a minha lembrança se terá acabado? Mais alguns dias e dentro em pouco restará da minha passagem pela terra, mais alguns dias e a minha lembrança se terá apagado da memória dos que me sobreviverem? Nenhum vestígio dentro em pouco restará da minha passagem pela terra? Até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem beneficiei? E nada para compensar tudo isto? Nenhuma outra perspectiva além da do meu corpo roído pelos vermes? Não é? Como é que um pai misericordioso, justo, amoroso, condenaria os seus filhos a isto? Não tem este quadro alguma coisa de horrível, de glacial? A religião ensina que não pode ser assim. E a razão, meus irmãos, a razão também o confirma. Porque o Espiritismo é a doutrina que nos aconselha a termos fé raciocinada, a pensarmos que não pode ser de outra forma. A vida continua. Uma existência futura, vaga e indefinida, não apresenta o que satisfaça ao nosso desejo do positivo. Essa, em muitos, a origem da dúvida. Possuímos alma, está bem, mas que é a nossa alma? Tem forma, uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? Dizem alguns que é um sopro de Deus, outros uma centelha, outros uma parcela do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Que é, porém, o que de tudo isto ficamos sabendo? Que nos importa ter uma alma se, extinguindo-se-nos a vida, ela desaparece na imensidade como as gotas de água no oceano? A perda da nossa individualidade não equivale para nós ao nada? Diz-se também que a alma é imaterial. Ora, uma coisa imaterial carece de proporções determinadas. Desde então, nada é para nós. A religião ainda nos ensina que seremos felizes ou desgraçados, conforme ao bem ou ao mal que houvermos feito. Que venha ser, porém, essa felicidade que nos aguarda no seio de Deus? São as questões lógicas que podemos colocar. Será uma beatitude? Uma contemplação eterna?
sem outra ocupação mais do que entoar louvores ao Criador? As chamas do inferno serão uma realidade ou um símbolo? A própria Igreja lhes dá esta última significação. Mas então, o que são aqueles sofrimentos? Onde esse lugar do suplício? Numa palavra. Que é o que se faz, que é o que se vê nesse outro mundo que a todos nos espera? Dizem que ninguém jamais voltou de lá para nos dar informações. Isto é Allan Kardec a dissertar, para que nós possamos acompanhá-lo. É erro dizê-lo. E a missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro, em fazer com que, até certo ponto, o toquemos com o dedo e o penetremos com o olhar, não mais pelo raciocínio somente, porém pelos factos. Então, a religião dizia, acredita. O Espiritismo nos diz, pensa, raciocina e atingirás a verdade. Mas traz-nos mais, traz-nos os factos. E nós podemos observá-los e estudar com todos aqueles que os observaram. Graças às comunicações espíritas, não se trata mais de uma simples presunção, de uma probabilidade sobre a qual cada um conjetura à vontade, que os poetas embelezem com suas ficções ou cumulem de enganadoras imagens alegóricas. É a realidade que nos aparece, pois que são os próprios seres de além-túmulo que nos vêm escrever a situação em que se acham, relatar o que fazem, facultando-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da nova vida que lá vivem e mostrando-nos por esse meio a sorte inevitável que nos está reservada de acordo com os nossos méritos e deméritos. Então, tudo está dentro da lei e tudo é justo, tudo é amoroso, tudo tem um fim útil naquilo que vivemos em cada dia da nossa vida. Haverá nisso alguma coisa de antirreligioso? Muito ao contrário. Porquanto os incrédulos encontram aí a fé e os tíbios a renovação do fervor e da confiança, aqueles que não têm bem as certezas. O Espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. Se ele aí está, é porque Deus o permite, e o permite para que as nossas vacilantes esperanças se revigorem e para que sejamos reconduzidos à senda do bem pela perspectiva do futuro. O futuro é sempre para cada um de nós o resultado das nossas escolhas. O futuro é real. Ainda há pouco, este momento que vivemos pertencia ao futuro e agora já é passado. Então, a vida continua, a nossa alma é imortal. O nosso progresso é filho do estudo permanente. Deus nos fez e nos ajuda a compreender as suas leis espirituais e eternas. A razão é falha. Quando aparece o espírito, quando nós entendemos o espírito investido em modalidades diferentes do que é a matéria. Porque o espírito é a mesma matéria quintessenciada sob as bênçãos de Deus. O espírito é o progresso da alma, ascendendo para a luz maior. O espírito é Deus em nós e nós em Deus, sentindo e respirando a glória da vida. Não morremos, meus irmãos. E um dia todos plenamente compreenderemos as coisas que agora ainda nos são difíceis, às vezes, de entender. Exercitemos a nossa razão e aproveitemos todas as bênçãos que Deus nos concede, todas as bênçãos que Jesus nos faz chegar às nossas vidas. Aproveitemos também agora aquilo que os corações amorosos trazem até nós, a energia pura e
harmonizadora dos nossos seres.